Regime reativo balístico. Reativo. Lembra o quê? Terceira lei de Newton, certo? Terceira lei de Newton, ação e reação. Quando você aplica uma força contra, por exemplo, um objeto, esse objeto também te devolve uma parte dessa força. Por exemplo, se você der um soco em uma parede, você vai machucar tua mão, não vai? Por quê? Porque a força que você aplica contra a parede é a mesma que volta contra o seu punho. Então ela machuca o teu punho, certo? Agora, por exemplo, se eu der um golpe numa superfície macia, igual um colchão, o que vai acontecer? Parte da energia da minha mão dissipa na espuma do colchão. Então pouca energia volta contra a minha mão. Eu estou diminuindo a reatividade se eu der um soco num colchão. Certo? Então ação e reação. A força que se aplica é a força que é devolvida. Quando a gente pega alguns movimentos do esporte, por exemplo, como corridas e saltos, você golpeia o chão. Você não empurra. Exemplo, vamos comparar ciclismo e corrida. Quando uma pessoa pedala, ela está empurrando o pedal. Quando uma pessoa corre, ela não está empurrando o chão, ela está golpeando o chão. Mas olha a diferença de eu empurrar a mesa e de eu golpear a mesa. Então quando o indivíduo ele golpeia o chão, na hora que ele pisa com tudo, o que acontece? Ele tem uma energia cinética, que no caso seria a massa do corpo dele acelerada. Certo? Que não é a mesma coisa. A energia potencial, vamos dizer que seria só a massa dele. A massa dele acelerada é outro impacto. É igual a gente comparar, por exemplo, você a 40 km por hora de bicicleta bater no muro e um caminhão que tem uma massa, sei lá, de 20 toneladas bater nesse mesmo muro, nessa mesma velocidade. A energia cinética do caminhão é muito maior. Por isso que você vai se estourar no muro e não vai acontecer nada com o muro, e o caminhão vai derrubar o muro, a casa, o prédio, tudo que tiver na frente. Que ele tem energia cinética, é igual o trem para frear. Por que é tão difícil frear um trem? Porque ele tem muita energia cinética, ele tem uma massa gigantesca, porque sei lá, tem 1 quilômetro de vagões com cada um 20 toneladas. Então imagina a energia cinética total, ele não consegue frear. Certo? Então o que acontece? Quando a massa está acelerada, a energia cinética aumenta. Então na hora que ele golpeia o solo, ele aplica uma força contra o solo. Essa força que ele está aplicando contra o solo, como eu citei, é a massa do corpo dele naquela velocidade, certo? Que é um grande impacto. Na hora que ele golpeia, que ele gera esse impacto, essa força volta contra ele, contra o aparelho locomotor dele. Essa força, ela vai fazer o quê? Vai gerar uma ação excêntrica muscular. Só que o músculo, você não está na intenção de fazer uma fase excêntrica. Você está intencionado em contrair, e não em alongar, relaxar, né, vamos dizer assim. Então, na hora que você golpeia e vem esse impacto da fase excêntrica, você gera uma deformação elástica no tecido. É igual quando você pega um elástico, você deforma ele, ele acumula energia. A força que eu faço para esticar um elástico, ela fica armazenada dentro do próprio elástico. Na hora que eu solto, ele volta com tudo. A mesma coisa acontece, né? No caso, o mesmo fenômeno com tecido muscular ou com aparelho locomotor como um todo. Dá para trazer esse exemplo no slow motion, né? Quando você pega, por exemplo, uma bola que você arremessa ela no chão, né?